Sua pesquisa atual é literatura brasileira e latino-americana, questões de inserção no cenário contemporâneo. A Ieda também é autora dos romances Uma Exposição, Ninguém, Olhos de Bicho, e tinha uma coisa aqui, e do ensaio O Nervo Exposto, João Antônio, Experiência e Literatura. Mais recentemente lançou o romance Um Crime Bárbaro e agora, novamente, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Karl-Erik Schollhammer, errei, desculpa, é professor titular do Departamento de Letras da PUC-Rio, pesquisador com bolsa de produtividade do CNPq, cientista do nosso estado, e autor, coautor e editor de vários livros, dentre eles Linguagens da Violência, Novas Epistemologias, Literatura e Mídia, Literatura e Cultura, Literatura e Imagem, Literatura e Memória, Linguagens Visuais, Literatura, Arte e Cultura. E, de autoria integral, os títulos mais recentes são Além do Visível, O Olhar da Literatura e Ficção Brasileira Contemporânea. Rafael Gutierrez é escritor, crítico literário e tradutor, professor adjunto do Departamento de Letras Neolatinas, área de Literatura Hispano-Americana da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor em Estudos de Literatura pela PUC-Rio, com a tese Da Literatura como um Ofício Perigoso, Crítica e Ficção na obra de Roberto Bolanho. Mestre em Literatura Latino-Americana pela Universidade Javeriana de Bogotá, Colômbia. Seu campo de pesquisa está centrado na literatura latino-americana das últimas 3 décadas, com a presença de um espectro agora. Ótimo. Bem, passo a palavra então à Ieda. Gente, eu estou de máscara para não passar gripe, não é Covid, tá? Obrigado. Não, se fosse Covid eu não viria, claro. Mas mesmo assim é estranho ficar tossindo numa sala fechada, né? Enfim, vou tirar para falar, porque senão não acho que não dou conta de falar com a máscara, mas daqui a pouco eu coloco de... Enfim, eu tenho vários textos sobre o Bolanho, e um, inclusive, sobre a parte dos críticos, que era o que eu pensei em falar aqui, mas o Guilherme e o João, enfim, a organização do evento me pediu para falar da perspectiva de escritora e não de crítica. Quer dizer, pensar como Bolanho se insere ou não na minha escrita ficcional. E então eu achei que a melhor coisa a fazer era ler um pedacinho do meu livro Ninguém, que eu não sei se vocês conhecem, e ele é totalmente Bolanho. Ele é um diálogo direto, assim, com algumas páginas do Roberto Bolanho, as páginas que eu não entendo, na verdade. Eu escrevi ele quando eu desisti de ser escritora, por causa das páginas que vocês todos devem conhecer, e por isso eu não trouxe para ler diretamente as páginas, que são aquelas páginas do momento em que o Benno von Archimboldt se torna Benno von Archimboldt, quando é a primeira vez que ele pronuncia esse nome de Plum. Então, Hans Reiter se torna esse escritor, e ele encontra, acho que vocês se lembram, ele vai pedir emprestada a máquina de escrever, e então se encontra com aquela figura que aluga a máquina a ele, e que diz que quando ele entendeu que jamais iria poder conseguir escrever uma obra-prima, ele se tornou um leitor, porque ele acha que não deveria existir escritores que não sejam escritores de obras-primas. Então, quando você é um escritor e lê essas páginas, você vai obrigatoriamente fazer o exame de consciência, né? Eu posso escrever uma obra-prima? Eu estou lendo uma obra-prima, como é que eu vou querer estar à altura disso? Então é o momento certo para desistir. E foi uma punhalada, de verdade. Para mim, muito difícil me enfrentar com essas páginas. E por causa disso eu escrevi um livro, que não é uma obra-prima. Eu vou ler, então, para vocês sentirem um pouco o modo que eu encontrei de escrever com Bolanho, então, que é o título da minha fala. É um recorte de páginas do primeiro capítulo. Uma noite estava sozinha tentando escrever umas páginas que valessem pelo menos o papel mais vagabundo
e, sem sucesso, resolvi descer timidamente os 7 andares do meu prédio em direção ao bar da esquina. Não sei bem o que procurava, eu, que de beberrona não tenho nada, que não sou nada noturna e que não tenho o menor talento para seduzir um homem desconhecido num bar repleto de carentes e desocupados que, pelo mais mínimo sinal de desejo, seguiriam qualquer mulher à deriva. Então desci, como dizia, as escadas do meu prédio, ainda pensando num assunto que valesse a pena o papel, e caminhei em direção ao bar. Ali pedi não sei bem o que para beber. A verdade é que pouco importa a bebida diante da mulher provocante que entrou no bar e que, sem o menor sinal de medo, timidez ou vergonha, pediu uma dose de uísque e se encostou no balcão. Não usava, como é de imaginar, nenhum vestido colado ou brilhoso, nem saltos altos como a vi dias depois, mas simplesmente um macacão de garotinha descuidada, sem a menor ideia de sua beleza sufocante, e botas curtas verdes, cheias de fivelas, sobre as quais ainda caía uma meia, essa sim rosa e brilhosa. Era uma mistura de Lori Lambe e Capitu, se bem que sem usar a fala, senão para pedir a bebida, não dava para saber que outra personalidade feminina estava dentro do macacão. Fiquei fascinada pela mulher e com um pouco de vergonha de ter pedido uma sopa de ervilhas. Com uma mulher daquelas, a poucos metros de mim, era para ter pedido uma coisa com mais personalidade, menos politicamente correta. A loura logo pegou o telefone e respondeu qualquer coisa de modo ríspido e seguro, como se dissesse que estava para nascer alguém que a fizesse fazer qualquer coisa do tipo agradável a alguém que não seja eu mesma. Olhei para a sopa, olhei para o copo, soprei a colher para ver se ficava embaçada e olhei de novo para o balcão na esperança de chegar à conclusão de que aquilo era uma imagem sem aura, uma pura projeção da minha fantasia de escritora fracassada, diante do abismo de não ter nada para dizer. Aquilo que se apresentava era certamente uma peça cobiçada de vitrine, talvez alguém que eu tivesse lido em algum dos escritores eleitos na semana. Depois que o vaporzinho se desfez no espelho da colher, quando voltei meu olhar outra vez para o balcão, o esperado pareceu acontecer. Aquele par de olhos azuis veio em minha direção e, antes que dissessem qualquer coisa, senti meus pelos dos braços se eriçarem, de medo de que minha voz não saísse para dar qualquer resposta à pergunta que ela me faria. Infelizmente, pensei rapidamente, não fumo. Então, não vamos poder iniciar qualquer conversação, porque a única palavra que vai sair é não. Isso, se esse não for substituído por um abanar de cabeça e um sorriso sem graça. E pensei que se ela pedisse para se sentar, já que estávamos ambas sozinhas no bar cheio de gente, eu também não teria nada para dizer, não ousaria, claro, exteriorizar o pavor de que alguém me tomasse por uma dessas lésbicas solitárias que marcam encontros no bar pela internet. Já ia pensando em como explicar esse encontro tão inesperado ao meu marido, sim, mas ele viajava naquela semana, quando a mulher passou por mim e se dirigiu ao fundo do bar, ao toalete, provavelmente. Não consegui olhar para trás, porque estava muito ocupada em decidir se ela tinha ou não olhado para mim. Tentei tomar rapidamente a sopa e voltar para casa antes que ela voltasse do fundo do bar. Fiz um sinal ao garçom pedindo a conta, um sinal mudo, tão contrastante como o dela, se ela o exibisse, alto, decidido, seguro. Então, antes que o garçom chegasse com a conta, imbecil, lerdo, a loira voltou, desenvolta, dando um nó nos cabelos compridos, e sem pedir conta nenhuma, pousou uma nota sobre o balcão. Bebeu o último gole e saiu andando quase aos pulinhos, como se o mundo fosse inteiro só dela. Eu ainda passava o cartão de crédito na maquininha. Quando enfim saí do bar, vi seu vulto dobrando a esquina e faltou-me qualquer coisa como coragem ou senso de aventura para segui-la como se fosse um dos detetives dos livros do Bolanho. Em casa, me entreguei à história da literatura portátil e pensei que aquela mulher era a visão mais atualizada que poderia me ocorrer da Passante de Baudelaire. Ainda antes do almoço, resolvi descer a rua na esperança inconfessável de ver a mulher outra vez. Antes, andei sem destino pela rua da praia, dei bom dia a vários desocupados e tentei ocupar minha cabeça com um possível itinerário para minha Lori Capitu. Claro que esse não é o nome dela, eu ainda não sei o nome dela, mas se não fosse de mentira, seria um nome bom. Não poderia vê-la como uma mulher fina, de bom gosto, frequentadora de cafés chiques, mas tampouco haveria de encontrá-la num botequim às 11 horas da manhã. Nem minha mãe, nem meu pai. Eu esqueci de dizer no começo
que quando eu falar minha mãe, vocês têm que imaginar a Flora Susequinte. E quando eu falar meu pai, vocês têm que imaginar o João Antônio. Esse é o joguinho do livro, assim. Nem minha mãe, nem meu pai. O que fazem as pessoas interessantes nesse horário? Tentei pensar. Provavelmente dormem. O jeito para achar uma coisa é não procurar. Tomei uma água de coco, sentada no meio fio, enquanto tentava ordenar as ideias para começar. Hoje mesmo a escrever alguma coisa. Nenhuma ideia, nenhum enredo, a não ser aqueles dos livros lidos. Pensei em ir à livraria e talvez encontrar algum livro esquecido de algum autor desconhecido e copiar dali as ideias. Mas depois, já na livraria, ponderei que um autor esquecido eu já era, não valeria a pena. Alguns dias antes, havia lido uma entrevista de um autor português, traduzido no mundo todo, até na Índia, com vários prêmios na Europa, e que ainda se deu ao trabalho de vir ao Brasil, na qual dizia que seu segredo era unir velocidade e demora, velocidade 4 horas por dia, no mínimo, escrevendo sem ler e sem corrigir as palavras que lhe saíam pela metade, sem acento, com as letras na ordem trocada, as frases sem pontuação, sempre aumentando o ritmo. Depois, imprimir sem ler e guardar em uma gaveta por 3, 4 ou 10 anos. Aí sim, o trabalho demorado, o cultivo da vírgula, a organização em parágrafos, o corte, a lixeira, essas coisas a que mamãe me incentivava dia após dia, quando ainda no fundo, e sem comentar, acreditava em mim, e que papai, quando ela se afastava, dizia: rigor sim, minha filhinha, mas sem dilacerar tanto de tirar a vida. Ele, aliás, dizia que enquanto eu não tivesse um pouco, enquanto eu não vivesse um pouco, não seria capaz de escrever. Derrubava o livro que eu estava lendo e, ainda vestindo a camisa, barriga gordinha balançando, me convidava para sair. Olhar o movimento só um pouquinho para criar enredos. Minha mãe olhava o que eu escrevia e numa coisa concordava com meu pai. Está sem vida. Assim, brusca, sem minha filhinha, sem nada. Ali mesmo, na livraria, decidi que meu próximo livro seria sobre ela, sobre a minha Lore Capitu. Escreveria sem pensar tudo o que se passasse de minha busca por ela, de meus encontros com ela, de minhas conversas, se um dia houvesse alguma, com ela. E foi logo depois de ter tomado essa decisão que a vi entrar na livraria. Não me notou, como na noite anterior, discreta e tranquila, foi diretamente à estante das novidades e folheou alguns livros, dentre eles 2 poetas amigos meus. Devolveu-os ao lugar, não sem antes ler uma ou outra poesia, e achou a estante de literatura argentina, Alan Paus, Borges, Bioy Casares, Rodrigo Frezan, Ricardo Piga. César Aira não tinha, óbvio, nem mesmo Puig. Folheou-os todos, tirou do lugar, sem se preocupar em devolver a estante, coisa que faço sempre, como se eu mesma ficasse encarregada da arrumação na livraria depois de fechadas as portas. Anotou uma epígrafe de Borges, de onde eu estava, podia ver que copiava de uma página quase toda em branco. E depois de folhear mais um pouco os livros que tinha colocado em cima das pilhas expositoras, se decidiu pelo álbum noturno de Piglia. Sentou-se na cadeira mais isolada da livraria e ficou lendo e anotando coisas. Eu me perguntava o que estaria ela pesquisando, anotando assim a partir de um romance. Por que a epígrafe de Borges? Copiei também a epígrafe, tomei um exemplar do livro de Piglia e decidi ler o mesmo que ela. Mas tão logo peguei o livro de Piglia, percebi que ela o pousava sobre outros livros de filosofia, que formavam uma pequena elevação sobre a mesa de madeira grande forrada de títulos recém-saídos das gráficas, e se afastava em busca de outra coisa, que presumi fosse uma comparação. Voltou à estante dos escritores latino-americanos e escolheu um dos autores preferidos de todo mundo que escreve, Roberto Bolanho, o 2666, e voltou ao lugar onde antes tinha se sentado. Estiquei o pescoço em busca da página pela qual ela havia se interessado. Foi em vão, meu pescoço não é tão comprido. Lembrei por um instante de uma criança do nosso círculo familiar, R, que dizia de uma amiga de pescoço avantajado, a grandona. Sorri pela lembrança e tentei voltar ao alvo noturno. Em vão. Não conseguia parar de me ocupar em descobrir o que ela buscava nas páginas que lia. Se iria escrever sobre aquela mulher, precisava saber o que ela estava procurando. Não era o enredo que ela anotava e nem o que seguia em sua leitura, porque toda hora, como se anotasse de um livro já muito lido, algumas questões que se tornavam pistas para alguma coisa que eu precisaria descobrir o que era. Depois de anotar bastante, de olhar para o relógio com um pouco de susto, minha Lore Capitu se levantou, devolveu distraidamente o livro à pilha expositora,
já perfeitamente em ordem, e saiu sem que me fosse possível acompanhá-la, mesmo que à distância, já que teria de olhar com cuidado o livro para poder continuar o estudo das obsessões de minha personagem em casa. Por sorte, ao folhear o livro que antes ela havia lido, encontrei entre as páginas da 5ª parte, afinal, alguns minúsculos pedaços de papel que haviam caído de sua caderneta de anotações, exatamente, acreditei, na primeira página de sua consulta. Minha base para essa dedução é clara. Há um trecho que se distingue do enredo principal por descrever em poucas páginas uma cena completa e que marca o início da carreira de um escritor, Benno von Archimboldt. Eu já havia lido o livro e, claro, conhecia as terríveis páginas. Mas pelo que elas encerravam justamente de ameaçador, tinha preferido não me deter muito nelas. Tratei de esquecê-las assim que fechei o livro e só agora iria relê-las com um objetivo novo, tentar adivinhar o que elas significariam de tão especial para uma pessoa aparentemente tão imperturbável como ela. No caminho de casa, ponderei que ela também havia lido aquelas páginas antes, já as conhecia, e havia voltado à livraria para consultá-las, não em vão. Deduzi assim que, primeiro, ela não tinha livro em casa. Teria casa? Biblioteca? Pela primeira vez imaginei que fosse uma turista ou uma exilada. Segundo, a passagem tinha uma importância significativa para levá-la à consulta. E terceiro, não dizia a ela nenhuma verdade inconcebível absoluta, pois permitia a pesquisa e, quiçá, a discordância, sem alterar o estado de espírito. A cena de Bolanha é a seguinte. Hans Reiter, um soldado que esteve nas frentes de batalha da Segunda Guerra depois de ela finda, começa o que se tornará uma profícua carreira de escritor e, para não levantar suspeitas sobre seu passado e talvez alimentando um certo gosto pelos romantismos também passados, adota um pseudônimo, Benno von Archimboldt, aludindo ao célebre pintor renascentista italiano Giuseppe Arcimboldo, aquele das faces de legumes que o Dalí adorava. Mas Archimboldt justamente pronunciava seu novo nome em frente ao velho de quem alugaria uma máquina de escrever para passar a limpo seu primeiríssimo romance, Ludic, antes de enviar uma cópia a uma editora de Hamburgo, que o publicaria depois de outras 2 ou 3 terem se negado a correr o risco com um autor iniciante, portanto desconhecido, portanto sem leitores, portanto prejuízo na incerteza do pós-guerra. Sem espanto, já que o narrador não diz nada do que sentia Archimboldt com a notícia, ouve do velho que já foi escritor e que tinha ganho sua máquina de seu pai, carinhoso e culto, que chegou aos 93 anos. Como não sei o que ela procura, preciso dizer tudo da passagem, mesmo que não tenha tanta importância para mim, entendem? É que aqui o escritor faz com o personagem desse velho sem nome, no mesmo parágrafo, é que aqui o escritor faz com que o personagem desse velho sem nome, no mesmo parágrafo, fale de bondade, alemães, progresso, e ainda introduz um assassino, ou digressões sobre a bondade de um assassino, que, no entanto, e apesar de sua bondade, pode passar a noite bebendo e cantarolando Beethoven com o escritor, chorar em seu ombro com pureza e vontade, ser intrinsecamente bom e depois, quando o ex-escritor estiver dormindo, quando a obra se acabou, pode entrar pela janela para o degolar. Eu acho que esse velho que fala de pureza é o Gombrowicz. Não sei se eu ainda acho isso. Ai, como eu gostaria de falar com ela para saber se ela acha isso também. Segue-se uma analogia com Prometeu e começa o meu pesadelo íntimo. O ex-escritor diz sem rodeios. Um dia me dei conta de que poderia publicar excelentes artigos em revistas e jornais e até livros que não desmereciam o papel em que estavam impressos. Mas soube também que jamais conseguiria me aproximar ou enveredar naquilo que chamamos obra-prima. Eu só posso copiar até 5 linhas, senão posso ser acusada de plágio. Ou teria que pagar direitos autorais, e a minha editora não ia querer pagar, certo? E só por isso, meu bem, só por isso, ele desistiu de escrever. Depois dirá que seu cérebro não parou de funcionar por causa disso, ao contrário, sem a pressão de ter que escrever, seu cérebro funcionava muito melhor. Enfim, que por ter desistido de escrever, pela clara evidência de não ser um gênio, ficou em paz consigo mesmo. Para mim, e creio que até para minha mãe e o meu pai, se tivessem lido isso,
Meu pai morreu antes desse livro ser escrito e minha mãe diz com certo desprezo que não se interessa por esses autores de dramas policialescas na moda. É a passagem do livro mais perturbadora, aquela que exige um exame de consciência e horas extras na terapia. Na primeira vez que li, antes de ir correndo ligar para o terapeuta, lembrei de um certo crítico do meu país que diz que a literatura é um sistema e que as obras menores ou menos importantes têm a função de preparar o terreno para que nasçam as grandes obras, ou, se nem tanto, têm a vocação de compor a vida literária de uma sociedade. Lembrei também de Machado, que acreditava, há mais de um século, que a literatura de uma nação tinha mesmo de ser composta por boas e não tão boas obras. E, por fim, lembrei de meus professores e seus discursos e ainda a famosa frase, o tempo dirá. Mas o terrível velhinho, desertor e em paz com sua consciência, jogou logo abaixo meus argumentos, dizendo que também acreditava nisso, e usa uma bela metáfora de bosque, lagos e florzinhas silvestres, matagais, charcos e mais lagos, para depois... Para depois, inexorável, afirmar com veemência que obras menores, em verdade, não existem, e que seus autores também não. Ou seja, não existem, né? Relendo isso tudo agora, por isso chama ninguém também, né? Relendo isso tudo agora, vejo que uma parte de minha leitura anterior ficou ofuscada pelo medo da falta de consciência. E não pude ver o que, talvez, a minha Lori Capitu está tentando entender. O que esse velhinho desertor em paz com sua consciência está cifrando na passagem seguinte. E vou dizer com minhas próprias palavras, porque vocês sabem, mais disciplina já é plágio. Ele diz que os livros menores não são escritos por esses escritores menores. Que eles, ao fim e ao cabo, obedecem a uma sessão de hipnotismo. Que os livros não são escritos por eles. Interpreto, escrevem sem consciência. O que é mais difícil acompanhar do raciocínio do autor é que, chegando a esse termo... Não vai adiantar, né? O que é mais difícil acompanhar do raciocínio do autor é que, chegando a esse termo, diríamos então que esse veículo que devora pinheirinhos e mais pinheirinhos em sua ânsia de escrita para obedecer a um impostor, a um escritor oculto, deve ser castigado, deve permanecer oculto, ou seja, deve ser diluído pelo jorro da indústria e ser para sempre um autor sem nome, inexistente. Tudo bem, o tempo dirá. Mas o autor complica com, e agora eu cito de novo, menos de 5 linhas, que senão é plágio. Toda obra menor tem um autor secreto, e todo autor secreto é, por definição, um escritor de obras-primas. Quem escreveu tal obra menor? Aparentemente, um escritor menor. Mas quem, na verdade, está escrevendo essa obra menor é um escritor secreto, que só aceita os ditados de uma obra-prima. Ou seja, penso se ela pensaria que os autores secretos que podem escrever a obra-prima precisam que sua obra-prima fique oculta, e por isso criam essas peças de camuflagem que são as obras menores. Ou há uma luta tipo bom e mal, os escritores vilões que ditam as obras menores para ocultarem as obras maiores dos escritores bonzinhos. Ou seriam os escritores bonzinhos os que ditam as obras menores? Seria o caso de procurar um exorcismo? Parece claro ao velhinho desertor em paz com sua consciência que as obras-primas precisam estar ocultas, envoltas em segredo e em mistério. Seria para justificar a existência do crítico? O velho recomenda a mim, me parece, que me contente em ler. Os escritores incapazes de criar uma obra-prima deveriam se limitar a ler. Mas, me pergunto, enquanto lemos, não buscamos justamente a obra-prima que gostaríamos de ter escrito? E quem é capaz de dizer que aquele livro específico é uma obra-prima? Os que dão os prêmios? Os leitores que nunca leram Dostoiévski? Queria muito conversar com a minha Lori Capitu sobre isso, agora mesmo. Seria ótimo saber o que ela busca nessas páginas. O mais importante, talvez, seja decorá-las, memorizá-las bem, para vencer minha tendência a esquecer nomes, pedaços ao meio
do que estou contando, para poder discuti-las com ela em nosso hipotético encontro. Não bastará para mim observá-la de longe. Precisamos conversar sobre isso. Preciso saber o que ela pensa sobre isso para poder continuar vivendo. O velho desertor, em paz com sua consciência, continua falando com Archambault, conta de um filme de gangster, de brincadeiras e enganos, de um escritor que escreveu uma obra-prima e com quem ele teve oportunidade de estar, criar experiências ouvindo-o falar em uma conferência em Colônia, ali mesmo, na cidade onde estão os dois protagonistas. O velhinho desertor, em paz com sua consciência, continua a ler o grande escritor alemão depois de ele morto, e esqueceu suas palavras ditas na conferência, sem nunca esquecer seu rosto, seus olhos, e depois acreditou em encontrá-lo na figura de um trabalhador no necrotério na universidade onde trabalhava um amigo seu. Insistiu na confissão de identidade, mas o trabalhador se limitou a dizer que nunca tinha ouvido falar do escritor que o velhinho desertor, em paz com sua consciência, queria acreditar ser ele. O trabalhador o despede com uma alusão à falta de tempo, que o velhinho retruca em silêncio com um resmungo. Não tenho tempo, tenho que carregar cadáveres. Não tenho tempo, tenho que viver. Não tenho tempo, tenho que morrer. Como aquelas súbitas visões que temos seguidamente de que a vida é um vazio, uma tentativa de preenchimento. Nada mais. Não sei se foi por causa dessa advertência, mas Archambault só escreveu obras-primas, e críticos cada dia mais entusiasmados tentaram em vão seguir suas pegadas ocultas. É o melhor autor secreto da história, da literatura até agora, o que fez surgir a tão sonhada obra sem autor. Mas tudo isso não diz nada sobre os desígnios secretos da minha Lore Capitô. Agora, Carl Eric, por favor. Deixa eu só preparar aqui a sua... Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado para os organizadores, para o apoio das universidades, da UERJ, da PUC. E obrigado pela oportunidade de ouvir tantas leituras e trabalhos super interessantes. Eu vou fazer uma coisa talvez um pouco diferente, porque não preparei um texto, mas eu preparei uma espécie de interrogação que eu queria compartilhar com vocês e que é basicamente pergunta óbvia, né? Por que está certo no caso de Bolanho e não está certo no caso de tantos outros, né? Que é a fórmula, digamos, né? Não vou, prometo que não vou dar a resposta disso, mas eu vou fazer uma reflexão que tem dois andares, né? Um primeiro andar, contemplar algo que é bem conhecido entre todos, que é, digamos, a fabulosa mala leche de Bolanho contra o cânone, seja o cânone, digamos, da literatura latino-americana na academia, ou seja, o cânone da versão da literatura latino-americana na sua divulgação global, né? Assim, o realismo mágico, a literatura do boom, e olhar um pouco pelas propostas alternativas que essa crítica traz, né? Propostas que sempre, a meu ver, são propostas muito diferentes da própria proposta de projeto de escrita do Roberto Bolanho, né? E aí, bom, num segundo andar, talvez discutirem algumas ideias sobre como é que Bolanho ele dá uma refiguração desse modelo entre contra-canônico e neocanônico, diferente da maneira em que o conhecemos da vanguarda modernista, tradicional, do século
XIX e do século XX, início do século XX, né? Ou seja, em que a própria transcrição tornou-se o cânone, né? O ato de transcritir virou o canônico e aí se estabeleceu exatamente o modelo caracterizado por Octávio Paz, que é um dos inimigos assim preferenciais de Roberto Bolanho, né? Então, podemos dizer que é uma espécie de vanguardismo reformulado para um tempo da literatura global, né? Então, a minha segunda parte da interrogação seria exatamente, então, qual é a maneira que Bolanho ele se insere nesse desafio de uma literatura global diferente da maneira em que o boom, por exemplo, correspondia àquilo, né? Então, em primeiro lugar, eu quero repassar algumas citações que provavelmente são amplamente conhecidas por todas, né? Deixa eu ver aqui, porque senão não vou conseguir ler aquilo que eu realmente quero ler. Não, tá bom, tá bom. Tá bom. Começando com algumas entrevistas, alguns textos críticos, a maioria deles escolhidos da coletânea entre parênteses, em que o Bolanho ele se articula com muita ironia e muito senso de humor, né? Então, por exemplo, falando de Isabel Allende, agora entremos em matéria. Puesto a escorrer entre la sartén y el fuego, escojo a Isabel Allende, su clamor de suramericana en California, sus imitaciones de García Márquez, su indudable valentía, su ejercicio de la literatura que va de lo kitsch a lo patético y que alguna maneira se la asemeja en versión criolla y políticamente correcta a la autora de El Valle de las Muñecas, resulta, aunque parezca difícil, muy superior a la literatura de funcionários natos da literatura, como Antônio Skármeta e Teitelbaum, ou seja, duas figuras, digamos, da literatura chilena institucionalizada, né? Vocês conhecem provavelmente os dois, né? Não vou entrar mais, mas assim, eu acho que o argumento sempre está nesse gume, né? A literatura de Allende é mala, pero está viva, é anêmica, como muitos latino-americanos, pero está viva. Não vai viver muito tempo, como muitos enfermos, pero por ahora está viva e sempre cabe la possibilidade de um milagre. Não sei, o fantasma de Juana Inés de la Cruz, se lhe pode aparecer um dia e pode dar uma lista de leituras. O fantasma de Teresa de Ávila, em el peor de los casos, o fantasma de Pardo Bazán. Bueno, podemos continuar, inclusive, eu não vou gastar o seu tempo com isso, mas, inclusive, ela chega a incluir a Academia Brasileira de Letras nessa observação generosa de crítica, né? Um segundo momento seria um texto que é muito conhecido, que é um texto que não foi nunca pronunciado como discurso e é um texto considerado quase testamentário, porque foi um texto que Bolanho ele preparou em junho de 2003 para o primeiro encontro de escritores latino-americanos organizado pela Anagrama, né? E ele ia falar sobre a literatura latino-americana. É muito interessante. Macedônio Fernandes não vende. Si Macedonio es uno de los tres maestros que tuvo Borges, y Borges es, o debería ser, el centro de nuestro cánone. Es lo de menos. Todo parece indicarnos que deberíamos leerlo, pero Macedonio no vende. Así que ignorémoslo.
Si Lamborghini no vende, se acabó la Lamborghini. Wilcock solo es conocido en Argentina y únicamente por unos pocos felices lectores. Ignoremos, por lo tanto, a Wilcock. ¿De dónde viene la nueva literatura latinoamericana? Nossa pergunta, né? La respuesta es sencillísima, viene del miedo, viene del horrible y en cierta forma bastante comprensible miedo de trabajar en una oficina o vendiendo baratijas en el Paseo Ahumada. O que de fato foi pronunciado nessa ocasião foi esse texto que aparece no final do livro El Gaucho Insufrible, Los mitos de Chulo. Em realidade, só alguns fragmentos assim bem conhecidos, né? Em realidade, a literatura latino-americana não é Borges, nem Macedônio Fernandes, nem Onetti, nem Bioy, nem Cortázar, nem Rulfo, nem Revueltas, nem sequer o dueto de machos ancianos formados por García Márquez e Vargas Llosa. A obra de Reinaldo Arenas já está perdida. La de Puig, la de Coppi, la de Roberto Alt, já nadie lê aí Ibargüengoitia, Monterosa, que perfeitamente bem hubiera podido declarar que seus três personagens inolvidáveis são Mandela, Márquez e Vargas Llosa, talvez cambiando Vargas Llosa por Bruce Echenique. Não tardará em entrar de lleno en la mecánica del olvido, ¿no? Ponto. La literatura latinoamericana es Isabel Allende, Luis Sepúlveda, Ángeles Mastretta, Sérgio Ramírez, Thomas Eloy, Martínez, un tal Aguilar Camín o Comín y muchos otros ilustres que en este momento no me recuerdo, ¿no? Ou seja, em outras palavras, a literatura latino-americana é aquela que ele rejeita de mais vigor e todos os outros que poderiam entrar no seu lugar estão esquecidos, né? Em uma entrevista que foi publicado por uma coletânea com esse Polânio Pessimista, entrevistas escorridas, ele continua um pouco nesse mesmo raciocínio, né? Em Latinoamérica, em linhas generais, solo ha habido duas gerações de narradores. A primeira, a grande, empieza, digamos, com Macedônio Fernandes e termina com Reinaldo Arenas e Manuel Puig. A segunda, em donde estariam ubicados os autores que você menciona, ele está falando com esse entrevistador, que é o Braithwaite, aí a entrevistação menciona Juan Villoro, Rodrigo Rey Rosa, Henrique Villamatas, Horácio Castellanos, César Aira, Javier Cercas e Roberto Bolaño, né? Empieza com Piglia ou talvez com Fernando Vallejo e não se sabe quem lá cerrarão, né? Aí nesse mesmo, deixa eu só ver aqui, eu não quero perder o fio do tempo, desculpa. Já perdi. Por supuesto, faltam escritores em los quais não se entenderiam entre entelequia, que por comodidade chamamos nova literatura latino-americana. Este justiça citá-los, né? E aí, bom, esse sim, digamos, é o cardápio que se poderia somar das preferências pessoais de Bolaño, que são Daniel Sada, mexicano, César Aira, apesar de todas as suas ambiguidades em avaliação, ora positivo, ora negativo, Juan Villoro, Alan Pauls, Rodrigo Rey Rosa, Ibsen Martínez, e aí por aí vai. Por aí vai, Mário Beatin, Maria Moreno, Alberto Fuguet, vários outros, né? Vamos um pouco mais para frente, né? Em outro discurso anterior, que é interessante porque exatamente é um discurso em que
ele tenta relatar ou destrinchar uma certa genealogia. Ele vai falar dos 3 pontos de partida da literatura latino-americana provocadas pela ausência de Borges, né? Que Borges dizem a morte de Borges foi como a morte de Merlin na casa de Camelot, né? Ou seja, o mago desapareceu e agora, bom, vamos ver o que vai acontecer. E aí ele menciona 3. Osvaldo Soriano, que é curioso porque é um autor que ele certamente não aprecia, né? Não é necessário escrever livros originais, como Borges, Bioy, e novelas totales, como Cortázar ou Marechal, nem contos perfeitos, como Cortázar e Bioy, basta escrever como Soriano, né? Ou seja, mais ou menos. Aí você pode ler. O segundo é, entre esses 2 primeiros, digamos, as 2 famílias reconhecidas, e tem uma terceira que é a família oculta, né? A segunda família reconhecida é curiosa, porque é a família de Roberto Art, na maneira que foi resgatada por Ricardo Piglia, né? Roberto Art, disse Bolanho, ele é, digamos, ele é revivenciado por Ricardo Piglia, quando na realidade poderia ter sido Gombrowicz, e que teria acontecido se fosse Gombrowicz, e tem toda uma série de reconhecimentos desse trabalho, inclusive porque Bolanho gosta de Ricardo Piglia, é um escritor que ele aprecia, mas tem um problema. É um escritor que acaba com a literatura, né? Fecha a literatura, né? É o porão da literatura, é a garantia, na sua prevalência, é a garantia do seu acabamento, né? E aí o terceiro é, digamos, a família oculta, e que é, de novo, Osvaldo Lamborghini e toda a família monstruosa digamos, da parte dionisíaca. Ele usa esse término na literatura argentina, que é como uma pequena caixinha escondido sobre a porta do porão, e quando você tira a poeira e abre, você vai ver que lá dentro tem um inferno, né? E o inferno é insustentável, insuportável, e é, de outra maneira, também a destruição da literatura, né? É uma espécie de maldição da literatura argentina, né? Bom, pegando o apoio de um trabalho que é bastante interessante de Héctor Hoyos, que é um colombiano que está em Stanford, e que se chama Beyond Bolanho, e que é um trabalho que quer exatamente responder qual é a contribuição de Bolanho para a literatura global. Ele vai dizer que Bolanho, de certa maneira, ele cunha uma determinada forma de globalização, né? Que não é igual nem parecida à primeira onda de retribuição globalizante da literatura latino-americana, que foi o que aconteceu na pós-guerra, com o auge, digamos, de 67, com 100 anos de solidão, com todo o movimento do boom e a revitalização da narrativa global através da literatura latino-americana, ou seja, num momento em que a literatura estava sendo enunciada como morta, o romance acabou, no contexto da
nova literatura francesa, se descobriu que desde os anos 40 havia uma literatura narrativa realmente interessante que, pelos mecanismos de mercado e de tradução, tornou-se um novo paradigma para uma literatura mundial, tanto que foi plagiado e trivializado em várias línguas pelo globo afora, né? E aí, bom, o argumento de Bourlanho, de Hoyos é praticamente que no Bourlanho se cunha uma forma de globalização, mas através de certas soluções formais literárias, né? E aí ele vai fazer várias literaturas e a ideia principal é que o valor de Bourlanho não só de criar essas formas literárias, eu vou mencionar algumas depois, mas é que também abre para uma tradição que é exatamente a tradição que o próprio Bourlanho ele defende, digamos, nos seus trabalhos críticos, embora não apadrinha na maneira de escrever, né? Que é um dos paradoxos que estou tentando discutir, né? E aí ele disse que há, em Bourlanho, por exemplo, duas soluções, né? Uma solução é a presença do fascismo, do nazismo na literatura como tema, né? E isso, desde os romances sobre Chile e Noturno Chilena, Pista de Gelo e outros podemos mencionar, e obviamente a literatura nazista na América Latina, que é uma espécie de retomada borgiana de um ensaio ficcional que diretamente cita Borges, né? E isso é, digamos, uma solução que é ambígua na visão de Hoyos, porque, de certa maneira, é uma criação de uma vilania, de um mal politicamente acrítica, né? Todo mundo está contra o nazismo e reconhece-se aqui um certo lugar comum do nazismo na América Latina, do nazismo como aquilo que identifica a América Latina no pós-guerra, The Boys from Brazil, Eichmann na Argentina, Mengele em São Paulo e por aí vai, né? Por outro lado, aparece, por exemplo, outro exemplo que ele menciona é a figura do Heimito Kunst, né? A figura que aparece nos Detetives Selvagens, que é um nazista que o Lima encontra na cadeia de Israel e que, digamos, Heimito Kunst é uma espécie de brincadeira com o Heimliche Kunst, o Enarte Kunst e por aí vai, né? Enfim, esse seria uma das formas que Bourlanho lança mão. A outra é o que Hector Hoyos ele analisa como, digamos, a poética do desvio, né? E ele diz isso a partir da figura do Ernesto San Epifânio, né? Que é um visceralista também dos detetives, que divide a poesia nas categorias de maricones, maricas, mariquitas, friques, manimachos, hadas, ninfas e filenos, as duas correntes principais, maricones e maricas. Então, nessa perspectiva, Neruda e Octavio Paz são maricas,
William Blake e Walt Whitman são maricones, o Borges ele é ora maricón, ora simplesmente assexuado. Rubem Daria é o paradigma das loucas, né? Ou seja, claro que é uma piada, mas poderíamos dizer que aqui temos uma espécie de tensão criada, segundo a leitura de Hoyos, ainda que estou referindo aqui, de dois modelos globalizantes, né? Um modelo em que o nazismo nos oferece, digamos, uma espécie de lugar comum da imagem da América Latina, muito parecida a esse lugar comum que o Bohm assume na teoria da dependência da pós-guerra e no anti-imperialismo da pós-guerra, só que aqui, a partir da infiltração histórica do fascismo, do nazismo nos movimentos políticos que identificam a América Latina enquanto continente, né? Isso, por um lado, não é elogioso, obviamente, mas, por outro lado, em tensão sempre com o que ele vai, o que poderíamos chamar uma espécie de poética do desvio, uma poética exatamente da pluralidade, né, das intensidades de fluxos migratórios e interculturais que caracteriza a nossa era atual e desafia a autoconfiança do excepcionalismo latino-americano, né? Então, a proposta de Hoyos é mais ou menos esta. Depois ele vai analisar outros aspectos a essa conjugação, mas, de certa maneira, é uma análise em que você pode ver uma certa continuidade de Bolanho à tradição canônica, e aí a própria repetição da figura de Borges como uma figura central para ele mesmo é inegável, né? E se poderia se dizer que Bolanho é o Borges romancista, né? Ou seja, o Borges que escreve nas narrativas, na extensão que o Borges verdadeiro nunca chegou a fazer, né? Como eu estou de tempo? Bom. Ninguém está matando, pode falar. Tá, ok. Então, um último slide, então, só para dar um outro exemplo, né? Um comentário a partir de um conto de Bolanho que também aparece no Gaucho Insufrible e que é interessante, que é El Viaje de Álvaro Rosselló, e que é um conto muito engraçado e, ao mesmo tempo, um conto muito interessante, porque é um dos contos em que Bolanho ele trata diretamente digamos, do aparato literário mundial, né? A história, brevemente, é um escritor argentino de Buenos Aires, sem maior mérito, sem maior sucesso, sem maior venda, funcionário público, família tradicional, grupo de escritores, por aí vai. Lança os seus romances com um certo intervalo e ninguém observa com atenção, até um dia um cineasta francês, Guy Morini, lançar um filme que, obviamente, é plagiado diretamente de um enredo do último romance do Álvaro Rosselló. Bom, ele fica indignado inicialmente, mas depois ele se conforma com o resultado, digamos, comercial desse mesmo reconhecimento, né? As pessoas começam a falar, bom, esse filme, ele é a sua história mesmo com as mudanças
e as suas próprias vendas começam a incrementar. Lançam um segundo romance e a segunda vez acontece a mesma coisa. E aí, bom, ele começa a achar que isso aqui é algo que vai ser ótimo para ele ser plagiado por um francês, né? Imagina. Aí resolve, assim, depois de muitos outros detalhes, resolve procurar o Guy Morini, assim mesmo porque ele fica preocupado de que o Guy Morini agora, eventualmente, perder o interesse na sua literatura porque lança um outro filme que já não tem nada a ver com sua literatura e vai atrás. Ele marca umas férias, vai para Paris e vai atrás de Guy Morini. E a Guy Morini sempre está fugindo, ele nunca consegue realmente falar com ele. E, bom, a narrativa complexa e tal. Bom, esse conto, obviamente, tem a ver com um outro caso parecido, né? Que é o caso da filmatização de Alain Resnais do ano passado em Marienbad, né? Cujo argumento, obviamente, é o argumento de Bioy Casares, de seu romance La Invenção de Morel, né? Plágio, óbvio. Alain Robbe-Grillet, que escreveu o roteiro, ele leu o livro, ou seja, ele escreveu o roteiro em 1961, o livro sai no início da década de 40. Quando sai em tradução francesa, Robbe-Grillet ele escreve uma resenha sobre o livro. Depois, ele não reconhece, quando ele escreve o roteiro para Resnais, que tenha qualquer relação com o romance de Bioy Casares, né? Inclusive, ele em algum momento ele é interrogado em entrevistas sobre esse fato e nega absolutamente que tenha havido um processo de plágio, né? O interessante aqui, obviamente, é que o sistema literário, de repente, aqui se formula uma multiplicidade de centros, né? Ou seja, agora não é mais o sistema literário da literatura global, né, que vai do centro para a periferia, como é na versão de Franco Moretti, né, de Londres para a periferia, onde vai sempre ser transformado pelas particularidades materiais, assim como Roberto Schwartz também analisa o processo do romance europeu no Brasil, né. Também não é Pascal Casanova, que acha que tudo sai de Paris e chega nas aforas e é transformada, mas sempre numa degradação de seu modelo original, né? Não, agora parece que estamos numa situação em que a globalização é um trem de mão dupla, né? Ou seja, que há uma produção imaginativa, uma produção literária, uma produção narrativa que volta para aquilo que antes era considerado o centro e que modifica essa ideia da globalização que, obviamente, é muito disseminada por um momento específico da história. Qual é o momento? É o longo ano de 1989, né? Ou seja, a derrubada do muro, na sua esteira surge a obra de Bolaño, né? E 2001, né? 11 de setembro, ou seja, esses 20 anos, ou 22 anos,
quando se encerra o optimismo globalizante. Esses 20 anos é exatamente as 2 décadas que caracteriza o sucesso da obra de Bourdieu. Não digo que isso é uma explicação em si, mas é uma coincidência em que o optimismo, digamos, globalizante, ele obviamente cria uma espécie de combustível para a facilidade que essa obra teve de penetração, embora essa facilidade chegou tardiamente. Mas tão tardiamente, ou seja, só em realidade no final da década de 90, né, que Bourdieu, de certa maneira, ele entra como uma das poucas figuras que, ao mesmo tempo, entra na lista dos 100 melhores romances do século XX e dos 100 melhores romances do século XXI, né, que é muito curiosa, né? Então, há uma certa, digamos, oportunidade, uma certa janela histórica que corresponde, obviamente, a uma construção narrativa de grande circulação global, né? E que, nesse sentido, oferece uma identificação ou plurinacional, plurimigratória, pluricultural. Né? Bom, eu acho que já transgredi, mas o meu argumento mais ou menos é esse. Podemos discutir agora, eu espero. Obrigado. Bom, boa tarde. Primeiro agradecer aos organizadores, achei muito legal a iniciativa, a organização, os cartazes, as mesas. Está sendo muito bom o evento. E, em segundo lugar, pedir desculpas, porque, na verdade, isso que eu vou ler não é algo novo, talvez alguns já conheçam o texto, que se chama De Como Não Consegui Escrever um Ensaio sobre Bourdieu. Então, pode ser que ainda não consegui escrever um ensaio sobre Bourdieu, tá? E vou ler. O texto está dividido em 2 partes, então, dependendo do tempo, não sei se vou ler a segunda. A primeira é propriamente o ensaio, o não ensaio, e a segunda é um conto, não? Uma ficção. Então, vamos ver, dependendo do tempo, aí vocês me dizem se dá para ler tudo ou lemos só a primeira parte. Bom, quando meu amigo Antônio Marcos Pereira me convidou para participar de um livro de ensaios sobre Bourdieu, recebi a notícia com entusiasmo. Desde minha tese de doutorado, cuyo Erika. Uma época cheia de luzes, holofotes e exposição da intimidade tão acentuada como a nossa. E também, quizá, me intrigava essa figura e a ênfase na obra de Bourdieu por uma certa ética do fracasso e do anonimato, sem contraposição ao que vem acontecendo com sua figura e sua obra depois da sua morte. Juan Villoro colocava bem a questão quando escrevia em um artigo para o suplemento cultural do jornal argentino Clarín. El mundo
suele encandilarse con lo que se le resiste, y la posteridad lo transformó en leyenda. La fama es un equívoco. El asocial Kafka está en todas las boutiques de Praga. El rostro del Che Guevara vende millones de camisetas y Bolaño es el superestrella que vivió para no serlo. En fin, comencé a leer de nuevo a parte de Archimboldi e a fazer anotações sobre o que lia, procurando especificamente as características desse escritor imaginário, sua formação, suas leituras, sua visão da literatura e do fazer literário. Em meu caderno escrevi coisas como estas. Reiter não parecia um menino, mas uma alga. Anda com passos inseguros, mas não pela altura, sino porque se move como se estivesse no fundo do mar. Reiter, como escafandrista, não pertencia a este mundo, ao qual só ia como explorador ou de visita. Reiter fala diferente, questão da linguagem. Aos 13 anos deixa de estudar, 1933, ano em que Hitler sobe ao poder. Reiter não serve para nenhum trabalho. Diferença entre um bom livro literário e outro. A beleza da história e a beleza das palavras para contá-la. Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist, Novalis. Primeira leitura literária de Hans. Parsifal, de Wolfram von Eschenbach. Por que seria o livro mais indicado para ele, segundo Halder? O mestre de música disse que Hans funcionava como uma bomba relógio, uma mente tosca e poderosa, irracional e lógica capaz de explodir. Hans pensou que debaixo do seu uniforme de soldado trazia posta uma roupa de louco ou um pijama de louco. Escritor e soldado como Antíloco, como Alonso de Ercilla, tradição hispano-americana. Reiter parece corajoso, mas na verdade busca uma bala que levasse paz a seu coração. Método de biografias de escritores. Contraste entre Archimboldi, escritor fora do sistema, e Ivanov, escritor do sistema. O talento de Archimboldi não estava só no bom fazer literário e na fabulação, era outra coisa, mas Bubis não sabia, só o pressentia. Moravia, escritor burguês e sensato contra Archimboldi, Lumpen, bárbaro germânico. Tinha muitas ideias, pontos de partida para um possível ensaio inteligente e talvez inovador. Mas depois de terminar a leitura e fazer as anotações, eu não conseguia escrever nada. Todo começo é rapidamente abandonado. Todo caminho me parecia impossível, banal ou previamente esgotado. Sentia que estava passando por um momento de bloqueio criativo, algo que relacionei também com uma doença que me afligia por esses dias e que possivelmente era aumentada por minha hipocondria crônica. Embora depois pensei, o bloqueio é por causa da minha doença ou a doença é por causa do bloqueio. Ni o gastroenterologista nem eu conseguimos desvendar esse mistério, apesar dos altos custos da consulta. E assim apareceu com alguma clareza durante essas tentativas frustradas sua tendência de minha escritura para se deslizar constantemente ao campo da ficção. Assim, o primeiro impulso reflexivo sobre as possíveis transformações históricas do romance de artista derivou na interrogação sobre as possibilidades de escrita de um ensaio ou um texto crítico sobre um escritor imaginário. Poderia ser feito um texto crítico ou um ensaio sobre um escritor que não existe? Perguntava-me. Nesse caso, contrário ao que acontece em muitas ocasiões, temos abundante informação biográfica e ausência de obra. Temos alguns argumentos, algumas referências críticas, ver a parte dos críticos, mas nenhum texto. Seria realmente um trabalho de detetive, como queria Piglia. Procurar as pistas deixadas aqui e ali sobre uma obra que não leremos nunca. Uma peça adicional para a enciclopédia das obras que nunca existiram. Mas é precisamente a vida do autor o que interessa aqui, pensei. São os traços de uma personalidade os que determinam sua importância como escritor. Algo, aliás, que aparece frequentemente na obra de Bolaño, tanto em suas ficções como em seus textos críticos ou crítico-ficcionais. Archimboldi parece encarnar muitas dessas características tão positivamente vistas por Bolaño. A valentia, a solidão, a decisão de se manter no anonimato, longe do mundilho literário, longe dos centros de poder, a vida errante e a intempérie, o compromisso radical, quase sacrificial, com a literatura. Pensei então em escrever sobre Archimboldi como se fosse um autor real. Faria um estudo crítico ou crítico biográfico sobre Archimboldi. A ideia me parecia interessante, mas rapidamente percebi que era isso precisamente o que Bolaño havia feito. No final, terminaria fazendo uma seleção de fatos, ideias, possíveis linhas de interpretação da obra de Archimboldi que já estavam sugeridas no romance.
Frustrado, decidí abandonar esse caminho e pensar em outra alternativa. Enquanto isso, o tempo passava e se aproximava a data em que deveria entregar o ensaio. Na entrada do meu diário de 8 de outubro escrevi: estou perdendo o apetite com ânimo decaído. Talvez por isso não consigo escrever nada que vale a pena para o livro sobre Bolanho. Continuo pensando, escrevo algumas ideias, mas nenhuma parece alcançar a força necessária para decolar realmente. Será que não tenho nada mais interessante a dizer sobre Bolanho? Acho que não. Entre as alternativas que considerava, uma começou a ganhar força, embora parecia que de novo se deslizava para o terreno da ficção. E se Bolanho não tivesse morrido naquele 15 de julho de 2003, com 50 anos e no auge de sua produção literária? Pensei em fazer um jogo crítico profético, seguindo o caminho que o próprio Bolanho costumava seguir em seus textos. Por outro lado, como lembrava Rodrigo Fresano, Bolanho gostava de brincar com a ideia de que ele teria morrido como consequência de seu primeiro choque hepático em 1993, e que tudo o que aconteceria depois, na verdade, seria parte de um sonho ou uma realidade paralela, como em um romance de Philip K. Dick. Minha ideia era imaginar o futuro literário de Bolanho se ele não tivesse morrido em 2003, se houvesse aparecido um doador e a operação tivesse sido bem sucedida. Muito provavelmente, pensei, Bolanho não se tornaria aquela figura pop que domina hoje a cena. Escreveria mais e bons livros, mas também imaginei que teria alguns fracassos e que, depois do boom desses anos, a maré diminuiria e passaria inclusive longos períodos de tempo sem que seu nome fosse citado na imprensa cultural. Terminaria 2666 e o final seria distinto do que conhecemos. Nunca publicaria o Terceiro Reich. Não seria citado por Oprah Winfrey. Não seria vendido como um escritor maldito e seus livros não teriam tantos leitores nos Estados Unidos. Continuaria publicando com Anagrama. Nunca ganharia o Prêmio Nacional de Literatura de Chile e continuaria falando mal de Skármeta e Isabel Allende. Participaria fugazmente como actor em alguns filmes de culto latino-americanos. Haveria um grupo de jovens escritores que o idolatraria até o final de seus dias. Haveria um grupo de não tão jovens escritores que acharia sempre sobrevalorizada sua obra. Alguns anos antes de morrer, aos 84 anos, seu nome seria considerado para o Prêmio Nobel, mas nunca seria o eleito. Dava-me um certo prazer imaginar aquelas possibilidades, mas seria possível escrever um ensaio a partir desse ponto de vista? Talvez não. O que escrevia se parecia mais com uma das biografias fictícias da literatura nazi na América. Não é isso o que se espera de um ensaio. Não é isso o que Lukács e Adorno esperavam de mim. Parecia que retornava ao ponto zero. Meu amigo Antônio Marcos Pereira me pediu um ensaio sobre Bolanho. Seja arriscado, ele disse. Este é o momento. Em vez de continuar animado com a ideia, a questão ia se tornando cada vez mais um pesadelo. Meu estômago não melhorava. Minha bolsa de pós-doutorado tinha acabado. Minha mulher não tinha tempo para transar. E eu não conseguia escrever um ensaio sobre Bolanho. No limite da minha desesperação criativa, pensei em desistir definitivamente da ideia de escrever algo novo e usar um dos capítulos de minha tese, que ainda não foram publicados em português. Um deles sobre as intervenções críticas de Bolanho, seus prólogos, discursos, entrevistas. Foi publicado em espanhol, mas ainda não em português. E outro sobre as características do tipo de crítica ficcional que aparece em algumas de suas obras, que hoje não publicaria, acho ruim, esse capítulo. Pensava nisso e escutava uma vozinha na minha cabeça, como aquela que falava auxílio la couture em amuleto. A saída fácil, a saída careta. Você é um medroso. A vozinha tinha razão, eu não queria fazer isso. Revisei de novo meu caderno de anotações procurando alguma inspiração e achei esta ideia. Armar o cânone militar literário pensado por Bolanho. Outra das brincadeiras que Bolanho costumava fazer era imaginar os escritores como membros de alguma divisão militar. Nessa brincadeira se misturavam sua afeição pelos jogos de guerra e sua visão da literatura como um combate e dos escritores como valorosos guerreiros enfrentados com forças superiores e a maioria das vezes malignas. Junto a quem Bolanho gostaria de combater no campo de batalha? Junto a Borges, sem dúvida. Junto a Cortázar, Nicanor Parra e Enrique Lima. Na segunda linha de ataque, talvez estariam escritores que ele considerava valorosos, como Sérgio Pitol, Pedro Lemebel, Fernando Vallejo.
Estarían escritores arriscados como Osvaldo Lamborghini o Juan Emar. Estarían escritoras como Silvina Ocampo y Carmen Boullosa, miembros da división de contraespionagem como Copy o Wico. Na retaguarda autores como Aira, embora não estou seguro se no final Bolaño o incluiria na sua lista ou enviaria para a Cruz Vermelha. Alan Pauls, Andrés Newman, Rodrigo Ferrán, Villoro, Ricardo Piglia, Jorge Volpi, Rodrigo Rey Rosa, Roberto Brodsky. E claro, um comando suicida, composto em sua totalidade por poetas, como Rodrigo Lira, Mário Santiago ou Diego Maquieira. A grande maioria de escritores e escritoras hispano-americanos iria engrossar inevitavelmente as filas dos membros da Cruz Vermelha, homens e mulheres bem intencionados, com algo de talento, com algumas obras valiosas, mas que nunca chegariam a tornar-se guerreiros literários na concepção bolaniana. Por outro lado, e pensando nesse cânone militar literário, sempre me pareceu exagerada aquela ideia segundo a qual Bolaño teria reorganizado o cânone da literatura hispano-americana. Olhando com cuidado, com poucas exceções, os autores que Bolaño resgata em suas intervenções são os mesmos que a crítica literária e outros escritores vêm estudando e comentando faz décadas. Mais que reorganizar o cânone, suas intervenções contribuíram talvez para aumentar a visibilidade de certos autores pouco mencionados pela grande imprensa cultural, em detrimento de figuras estabelecidas como os autores do boom ou os best-sellers latino-americanos. Mas a ideia do cânone militar também não ia muito longe. Poderia ser talvez matéria para uma instalação artística ou um poema visual como o de Nicanor Parra. Imaginei o cenário, as roupas, as estratégias de combate. Mas não parecia ter o fôlego necessário para escrever um ensaio sobre essa ideia. Chegava a um novo beco sem saída. De improviso, seguramente motivado pelo impulso biográfico e profético já mencionado, e pela leitura de um recente livro sobre Bolaño, recente nessa época, El hijo de Mr. Playa, uma semblança de Roberto Bolaño, escrito por Mónica Maristain, escrevi um título em meu caderno, Las últimas horas de Bolaño. Vieram na minha mente o conto de Raymond Carver sobre Chekhov, um texto de Tabucchi sobre Pessoa e o livro de De Quincey sobre Kant, que tinha lido há pouco tempo. Não quis lutar mais contra a escrita ficcional que me dominava e comecei a escrever um relato sobre as últimas horas de Bolaño. Foda-se o ensaio, pensei. Vou escrever um conto e espero que meu amigo me perdoe. Comecei a escrever o relato e a angústia pouco a pouco começou a diminuir, assim como minha saúde mostrava alguns signos de melhoria. O relato está baseado na entrevista que Mónica Maristain fez com Carmen Pérez de Vega, última companheira sentimental de Bolaño. No entanto, não pretende ser uma crônica ou um relato verídico dos acontecimentos. Trata-se de um produto de minha imaginação e minha incapacidade para escrever um ensaio sobre Bolaño. Até aí é o ensaio, não o ensaio. E aí começam as últimas horas de Bolaño. Que? Dá tempo? Vai. Também ou tá cansados? Não, vai. Bom, as últimas horas de Bolaño. Aí começa com uma epígrafe de Raymond Carver, de seu conto Tres Rosas Amarillas, que eu tinha em espanhol. Chekhov tratou sempre de minimizar a gravidade de seu estado. Al parecer, estuvo persuadido hasta el final de que lograría superar su enfermedad del mismo modo que se supera un catarro persistente. Incluso en sus últimos días, parecía poseer la firme convicción de que seguía existiendo una posibilidad de mejoría. No puso más con tantos crímenes, pensó Bolaño, voltando a colocar un manuscrito sobre a escribanía. Levava mais de 3 meses sem escrever uma só palavra do romance e esse dia não seria distinto. Levantou da cadeira e foi à cozinha. Pôs-se a esquentar água e escolheu um chá de uma pequena caixa de madeira. Enquanto tomava o chá olhando pela janela, pensou em sua obra, no peso e na responsabilidade de uma obra. Logo riu de si mesmo e agitou a mão esquerda no ar como querendo afastar um mau pensamento, como se esse pensamento fosse uma matéria sólida que pudesse simplesmente expulsar pela janela, lançar pelo ar para que batesse e se desintegrasse contra o pavimento seco. Melhor revisar os contos pela última vez, pensou. Queria entregar o livro na manhã seguinte em Barcelona. Antes de fechar a janela, senti uma onda de calor que lhe bateu no rosto e o fez tossir de novo. Já faz alguns dias que está com um resfriado persistente.
Passados uns segundos se recuperou e foi sentar-se em frente ao computador. Abriu o arquivo do livro em que esteve trabalhando durante os últimos meses. Meu seguro econômico para o pós-operatório, havia dito a Carmen, sua mulher, referindo-se ao livro. No primeiro relato, corrigiu uma passagem sem pensar demasiado em seu significado. A passagem finalmente ficaria assim. Durante um bom rato lo estuve mirando. Eu entonces tenía 18 o 19 años y creía que era inmortal. Si hubiera sabido que no lo era, habría dado media vuelta y me hubiera alejado de allí. Isso é do conto do americano, um tal Jim, do Gaúcho Invisível. Quando escreveu, Bolaño não pensou em nenhum sinal premonitório como costumava fazer às vezes. Só pensava em deixar o livro pronto e entregá-lo a seu editor. Assim que continuou revisando os relatos, sentindo a musicalidade das frases e o ritmo da narrativa, sem pensar demais em seus possíveis significados ocultos. No início do segundo relato, mudou o adjetivo carinhoso por cuidadoso para se referir a um pai de família que protagonizava a história. E mais adiante voltou a mudar a ordem de 2 parágrafos que, apesar de tudo, continuavam sem satisfazê-lo plenamente. Quando revisava o quinto relato do livro, sentiu que algo fazia falta e escreveu quase uma nova página inteira. Bolaño pensou nesse gesto e que pertencia ao grupo menos frequente de escritores que corrige por adição e não por subtração de matéria. Enquanto trabalhava, uma frase de Monterroso flutuava em sua mente. Escrever é corrigir, havia dito Monterroso. A noite começava a se instalar sobre Blanes quando terminou de revisar o livro. Guardou o arquivo em um disquete e saiu. O calor tinha diminuído um pouco, mas parecia ainda colado ao seu corpo enquanto caminhava. Pegou seu filho na casa de Carolina, sua ex-mulher. Intercambiaram algumas frases e voltaram. Depois de jantar, assistiram televisão até que seu filho dormiu. Bolaño então ficou por um longo tempo contemplando enquanto dormia e em seu pensamento pediu a deuses de sua biblioteca que sempre tomassem conta dele. Essa noite quase não conseguiu dormir, a tosse e o calor o incomodavam. Levantou-se de uma volta pela casa, percorreu com o olhar os títulos dos livros nas estantes, mas não se decidiu a pegar nenhum. Ficou alguns minutos observando a cidade em silêncio através da janela. Aquele pensamento voltava como uma sombra escura que lhe nublava a visão. Bolaño lutava, mas o pensamento parecia mais forte, ou em todo caso, ele se sentia mais débil para enfrentá-lo. Finalmente, quase ao amanhecer, recostou-se na cama e adormeceu. A tosse o acordou. Incorporou-se e notou algumas gotas de sangue sobre o lençol. Um acesso de tosse dominou de novo e viu como sua mão direita ficava coberta de sangue. Levantou-se e foi até o banheiro, lavou as mãos e o rosto. Começou a sentir-se um pouco melhor. Apoiado contra a pia, viu seu reflexo pálido no espelho e instintivamente moveu a cabeça de um lado para outro. Saiu do banheiro, colocou a roupa e acordou seu filho. Te deixo com tua mãe porque tenho que ir a Barcelona. Depois de deixá-lo na casa de Carolina, voltou e ligou para Carmen. Preciso que venha me encontrar, não me sinto bem e hoje de manhã tossi sangue. Quando Carmen chegou, Bolaño se sentia melhor, embora seu semblante não fosse tão alentador. Nos vamos ao hospital, disse ela, ao vê-lo. Já estou bem. Levamos o livro à editora e depois vamos ao hospital, disse Bolaño. Nesse momento, Carmen pensou que não ia ser fácil convencer. Na primeira, vou pular um pouquinho aqui. Quando terminaram de imprimir o livro, Carmen tirou o disquete do computador e tentou entregá-lo para Bolaño, mas ele não o recebeu. Não, o guardas tu, disse. Subiram ao carro e Carmen o deixou na entrada da editora. Bolaño subiu para entregar o livro e ficou conversando com seu editor e alguns dos empregados que, como de costume, fizeram uma pausa em seu trabalho para intercambiar comentários, notícias, opiniões sobre literatura. Falaram sobre todo seu último romance. Bolaño parecia contente e recuperado do mal-estar dessa manhã. Tanto é assim que quando Carmen chegou, ele já não queria ir ao hospital. Disse que se sentia bem e que não era necessário. Carmen não esteve de acordo e discutiram. Ela esteve a ponto de fazê-lo descer do carro e deixá-lo jogado na rua, mas no final desistiu da ideia. Contra o que Carmen pensava, Bolaño decidiu que deviam voltar para Blanes. No caminho, pararam numa área de serviços da autopista, onde comeram um sanduíche. Enquanto comiam, falaram do último filme de Alex Cox que tinham visto, um filme que Bolaño tinha visto muitas vezes e que Carmen não tinha gostado. Chegaram em frente à casa de Bolaño e se despediram. Carmen devia voltar a Barcelona para pegar sua filha, mas não estava totalmente segura de ir embora e deixar Bolaño sozinho. Enquanto decidia o que fazer, Bolaño apareceu na janela e gritou:
Quando você chegar, liga para mim porque estou sem crédito. Aquilo foi suficiente para que Carmen decidisse ficar. Ligou para uma amiga para que cuidasse de sua filha e subiu. Eram 11 horas da noite, os dois estavam muito cansados e foram diretamente para a cama. Essa noite, Bolanho sonha com seus filhos. Sonha que estão numa praia e que encontram uma tartaruga enorme atrás de uma rocha. A tartaruga se assusta ao vê-los e tenta voltar ao mar, mas o faz tão lentamente que parece não se mover de seu lugar. Os três ficam olhando a tartaruga e começam a gritar palavras de ânimo. Vamos, tartaruga, vai que pode, ao mar, tartaruga. Finalmente a tartaruga alcança a água e se perde sobre a superfície. Como Hans, pensa Bolanho no sonho. De improviso a paisagem se transforma e agora ele está sozinho no meio do deserto. Tenta dar alguns passos e sente que caminha sobre uma superfície irregular. Ao baixar o olhar, dá-se conta de que todo o terreno está semeado de cadáveres e nesse momento acorda sobressaltado. O relógio sobre a mesa cabeceira marcava 2:30 da madrugada. Bolanho sacode levemente o corpo de Carmen e lhe diz que não se sente bem e que precisa comer algo. Carmen se levanta e lhe diz que o melhor é ir ao hospital, mas Bolanho se nega e decide levantar-se para preparar um arroz. Sai do quarto, vai até a cozinha e começa a prepará-lo. Com o primeiro bocado, de imediato lhe sobreveio um vômito de sangue. Só então Bolanho aceitou que deveriam ir ao hospital. No entanto, teve tempo de tomar banho e escutar música, como se com esses gestos banais pudesse talvez afastar a pior das possibilidades. A música que escutava falava de gigantes, falava de um duelo selvagem, falava de entrar num mundo descomunal, falava da fragilidade. Enquanto atravessavam em silêncio a autopista vazia rumo a Barcelona, um verso continuava a se repetir na mente de Bolanho. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Quando chegaram ao hospital eram 4:30 da manhã. Bolanho parecia tranquilo. Pegou a mão da Carmen e perguntou como estava. Carmen não conseguiu responder. Enquanto esperavam pelos médicos, Bolanho se sentou numa cadeira do hospital e Carmen junto a ele sobre uma maca. Você se lembra da piada Núria? Disse Bolanho. Carmen sorriu. Um cara se aproxima de uma garota num bar. Olá, como você se chama? Le pergunta. Me chamo Núria. Núria, você quer trepar comigo? Disse o cara. Núria responde. Pensei que nunca perguntaria. Depois de passar 10 dias em coma, como consequência de uma insuficiência hepática, Roberto Bolanho morreu no dia 15 de julho de 2003, no Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Obrigado. Tá ótimo. Que importante não era que o Cecílio não queria discutir a forma dos contos, nem a literatura. Queria saber, olha, não, mapeei os concursos que vão dar dinheiro, vamos atrás desses aqui. Eu achei muito interessante essa pergunta que o Cal colocou, né? Por que deu certo com o Bolanho e não com outros? É algo que eu tentei falar mais cedo também numa dos comentários, né? Que é muito paradoxal que um escritor que tenha... Você falou do arroz agora no seu conto, né? Eu achei isso muito significativo, porque uma das anedotas é que ele sabia diversas receitas de arroz justamente por ser muito pobre. Então era a comida que ele mais sabia fazer, tipos diferentes, né? Então muito paradoxal que um escritor que tenha passado a maior parte da vida em trabalhos itinerantes e se dedicando totalmente a isso que você chamou de compromisso sacrificial com a literatura, tenha feito sucesso a ponto de ganhar o Rômulo Gallegos ou ser o livro do ano da Time, né, com 2666. Enquanto que outros escritores muito parecidos, como Lai Seca, por exemplo, Lamborghini, entre outros, continuam desconhecidos e, enfim. E acho que o Cal acabou respondendo a pergunta que ele mesmo fez, né? Porque deu certo com o Bolanho, talvez por causa disso, do que se chamou de vanguardismo reformulado para o tempo da literatura global, né? Mas eu acho que eu desconfio que também tem uma questão de forma. Eu acho que é uma literatura muito legível, no bom sentido, né? E muito contaminadora, né? Vai contaminando o leitor, é uma literatura meio fúngica que passa de um texto para o outro, você fica meio que viciado nesses textos, enquanto que um Lamborghini da vida, como ele mesmo próprio falou, ele não aguentava ler uma página por dia. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, e achei muito bom isso que se levantou também do Juan Villoro, da fama e o equívoco, né? Justamente esse paradoxo, né, do Bolanho ter se tornado essa superestrela que ele viveu justamente para não ser, né? E com isso eu termino meu comentário e abro para perguntas de vocês, caso tenham algum, ou comentários.
Esse aqui? Não, era só 3 coisas que eu acho que perpassaram as 3 mesas. Perpassaram as 3 mesas que a gente acabou de comentar aqui, que foi essa ideia do fracasso, né? A do labirinto, que eu acho que na fala do Leandro também ficou muito presente. E qual que foi a outra agora que a gente falou? Mirar para errar, né? Acho que isso a gente faz o caminho que não tem um destino certo. A gente se perde no labirinto, não chega a lugar nenhum, não tem um fim. Era só isso. Eu estava falando com ele, aí para lá, era só isso. Que eu acho que é uma coisa que amarra as 3 mesas. Ninguém quer... Ah. Não sei se é bem pergunta, mas achei curioso que é a parte dos críticos, mas todos se desvirtuaram um pouco, né? Até o Carl citando Bolanho ficcionista e Bolanho crítico. Então, queria perguntar um pouco isso, assim, como é que fica para vocês essa fronteira ou não fronteira do Bolanho crítico, Bolanho ficcionista? Como é que isso chega, né, na hora de falar, escrever sobre ele? E também como é que fica para vocês, né? Porque vocês também estão nessa fronteira, né? Entre crítica... sim, enfim. Alguém com mais alguma consideração para a gente passar para eles, não? Uau, que mesa, hein, gente? Muito bom, adorei. Não, eu queria dizer que a professora Ieda deu mostras incontestáveis de bolanhista. Ela está por aí? Está aí. Muito bom, assim, quem dera, né? Todos que já pensaram em desistir da escrita tivessem esse gesto, né? De escrever um livro para desistir da escrita, trabalhar isso, muito legal. Na fala do outro professor ali, eu achei traz muito frescor, né? Assim, falar sobre essa parte crítica do Bolanho, que não é tão conhecida, né? Nessa maneira polêmica que ele tem de fazer literatura, porque, né, ele tem essa coisa borgiana de ter um conhecimento enciclopédico muito grande, mas a maneira dele de discorrer sobre a literatura é brutal, né? Diferente do Borges, que era um pouco mais contido. E aí comentar uma curiosidade sobre esse lado teórico, né, assim, do Bolanho resenhista, que ele gerou uma grande tensão aí, né, entre o Rubem Fonseca e a Companhia das Letras, né, porque quando iam traduzir lá a literatura nazi na América, né, que ele incluiu o Rubem Fonseca no livro, e o Rubem Fonseca ficou revoltado, né, ser incluído como um escritor nazista. E depois também o outro professor, que acho que é o supra-sumo, né, ter que escrever um artigo sobre Bolanho e começar essa espécie de resenha poética e terminar num conto, né, muito legal. Acho que os 3 trabalharam muito essa fronteira mesmo, assim, de desdobrar o assunto, né, assim, fico imaginando o Bolanho vendo isso, né, vendo assim o que ele desperta, né, um professor ali escrevendo um livro sobre, né, e depois o professor também escrevendo um conto. Achei muito legal, achei muito interessante tudo, assim. Bom, eu, na verdade, acho que todos os textos que eu tenho sobre o Bolanho são sobre isso que Carl Eric mostrou hoje, né? O Bolanho questionando, né, os nomes que são os nomes visíveis na América Latina. Acho que me debrucei muito nessa parte e fiquei brigando com ele nos textos ficcionais, quer dizer, brigando num sentido assim de que é muito incômodo, né? Eu acho que a solução Bolanho, digamos assim, é justamente pegar uma forma muito conhecida, uma forma muito popular, que é a forma do romance policial, e encaixar nela o tema da literatura, né? Então, não dá para dividir, na verdade, o Bolanho ficcionista e o Bolanho crítico / teórico. Acho que é isso que é o mais fascinante nele, que já tinha no Piglia e muitos outros autores, mas ele leva às últimas consequências. Então, eu acho que é esse que é o grande fascínio da literatura dele, que onde você vai ler ficção, romance policial, você também vai ler a história da literatura chilena,
né, a história da poesia mexicana e assim por diante. Acho que isso é muito, muito fascinante. Agora, para a coisa de hoje, eu escolhi esse essa pequena cena, essa pequena passagem de um grande livro que é o 2666. Minha ideia inicial era fazer... Vocês sabem o Aleph engordado que o Cachadjan fez na Argentina? Pegou o Aleph e acrescentou a todas as frases do Borges as frases dele, escritor que lança o livro, foi processado por isso, etc. E a minha ideia era essa naquela época. Eu cheguei a entregar para o Jorge das Sete Letras toda essa cena do Bolanho comentada o tempo todo por essas duas personagens, da detetive e da escritora superpoderosa, maravilhosa e cheia de prêmios, etc. Mas, bom, eu não era o Cachadjan, e o Jorge não aceitou. Ele falou, não dá para a gente fazer isso, porque você vai ser processado, eu vou ser processada, não tenho dinheiro, não vai dar. E aí eu acabei fazendo o livro de outro jeito, mas era a ideia, porque eu acho que o Bolanho, ao contrário do que o Rafael anuncia em primeiro plano, mas contesta fazendo o que ele faz, o texto, né? Ele chama a gente a escrever. Então, ele é, para mim, um grande combustível para a escrita. Ainda que ele te diga, você não pode escrever porque você não vai fazer uma obra-prima, você é um escritor que devia se tornar um leitor. Contente-se com o seu lugar de leitor, de grande leitor que seja, né? E não fique gastando os pinheirinhos e, né, acabando com o planeta. Ainda assim, ele te dá tanto tema, te dá tanta vontade de escrever, que até quando você diz que não consegue escrever um ensaio, você está escrevendo um ensaio, está escrevendo alguma coisa. Eu acho que é um escritor cujo maior mérito é esse, né? É ter uma literatura que nos obriga a dar uma resposta o tempo inteiro. Acho que isso é o que engata a gente, assim, engancha e não deixa passar. Só posso concordar com Ieda, mas talvez acrescentaria mais 3 elementos, né? Porque eu acho que sem dúvida, Borges ele é o grande centro aqui, só que é um Borges que não é o Borges que pensa o centro e texto e a periferia, né? Há uma geografia diferente em que esse centro não é localizado numa espécie de biblioteca canônica ideal, né? Mas é, digamos, a literatura dentro do seu acesso mais popularizado, né? Assim, Poe, Lovecraft, Philip K. Dick, bom, pode mencionar 1000 outros nomes, né? Mas não é uma biblioteca em outro nível e de outro conhecimento popular do que a biblioteca que você pode extrair da literatura de Borges, né? Então, no momento em que você faz usa o dispositivo metaficcional, você escreve narrativas sobre a literatura e sobre escrever, né? Que, aliás, contagia, né? Certamente torna-se quase uma impossibilidade de escapar, né? Você já faz isso dentro de uma espécie de noção global de literatura que não é assim, que abre mão da erudição muito elevada de Borges para popularizar, inclusive entrando a cultura popular, o cinema, as visuais, né? E o outro ponto também é que, digamos, a história universal da infâmia, né, que é o grande marco na proposta borgiana, né, assim, a própria invenção da ideia de ficções, né, aqui ganhou uma
um vulto e uma força fabulatória que é absolutamente sedutora, né? Ou seja, sem dúvida, como falamos, também a fórmula romanesca em que esse dispositivo ele aparece é muito forte, né? E a questão me parece assim, só para encerrar, no momento em que não estamos falando de um escritor da periferia que fala sobre o centro, mas estamos falando de um escritor da periferia que está no centro e olha para a periferia como o seu Heimat, certamente, seu lugar de estar. A própria geografia hierárquica ela se desmonta e ganhamos uma visão plural da globalidade, né? Eu acho que isso é muito forte no Bolanho. Ele não é, ou seja, ele de certa maneira ele joga dos dois lados de uma maneira que nenhum outro na sua tradição consegue fazer, né? Bom, sim, eu concordo também. Acho que aí se junta, você mesmo falou, a questão do uma certa legibilidade, não? Ou seja, não é, ele não escreve como Lamborghini, não escreve, vamos dizer, ele é fácil de ler. E aí se junta com muitas outras coisas, tanto de sua própria obra, esse jogo com o policial, qualidade também, essa empatia que ele gera, sobretudo com leitores, leitoras mais jovens, me parece, não? Que esse mundo um pouco romantizado também, não? Da figura do escritor, da escritora e dos grupos, não? Eu não me lembrava tanto que esses dias comecei a ler de novo os Detetives Selvagens, que essa primeira parte tudo também uma história de educação sexual, amorosa. Ou seja, é um cara que sim, tem muito sexo essa primeira parte. Não me lembrava tanto. Sim, exato, a poesia. E são garotos, garotas, assim. E tem essa coisa dele de gerar muito essa vontade de escrever. Mas, por outro lado, eu acho que não podemos esquecer também toda a parte material, tudo o que aconteceu com ele em relação ao mercado editorial, sua morte jovem no auge, não? Isso já também gera um boom, morte heróica, a recepção nos Estados Unidos, acho que isso foi fundamental. A Patti Smith falar que adora Bolanho, falar de Bolanho, um escritor latino-americano, escrever sobre Bolanho, isso vai, não, acho que e se repetir um pouco o que aconteceu, por exemplo, no Brasil com o que aconteceu no boom. Bolanho chega aqui quando ele já é aprovado lá na Europa, nos Estados Unidos, e depois chega no Brasil também, como foram os autores do boom. Ou seja, tem toda uma jogada também de marketing, de mercado, e é um pouco também paradoxal, eu vejo também nele próprio essa fascinação pelo fracasso, mas ele queria ser um grande escritor. E ele fala algumas vezes que agora estou nas grandes ligas, quando ele começa a publicar na Anagrama, e ele alcançou a vivenciar essa fama, não? Que foi muito curta esse período, não? Porque até que 98, eu acho, quando ganha o 98, que ele ganha o Rômulo Gallegas e o Anagrama. Mas antes disso, não, a literatura nazi não teve vendas, ela foi destruída por Seix Barral, porque não vendeu nada. E isso foi terrível para Bolanho, um golpe assim. Já ali teve um pouco de reconhecimento crítico, mas não vendia nada. Foi a partir dos Detetives Selvagens. E a partir de aí foi uma coisa muito intensa, não? Muito intensa esses últimos anos de escrita, e acho que ele encontrou ali seu caminho. Mas outra coisa que eu queria falar, sim,
para não falar que só falamos bem dele. Eu não acho ele um grande crítico nem teórico da literatura. Eu acho que ele é fraco nesse sentido. Vamos polemizar. Ele é fraco. Se você comparar com escritores críticos latino-americanos, ele está longe de um Octavio Paz, Haroldo de Campos, o próprio Borges. Não, ele é um escritor, ele é mais um polemista, eu acho. Ele é um polemista, ele gosta de falar, de polemizar, divertido, atacar. Mas se você vai mais no fundo, não tem muitos argumentos assim, não sei. Bom, não sei, vocês que acham que tem polemizar? Não, eu acho que, assim, eu acho que um elemento que é muito serotônico Bolanho é que é um escritor autodidata, né? Ele não é um escritor professor, ele não é um professor escritor. Ele é e assim, contrário a muitos dessa geração que você menciona, né? Mas eu queria assim destacar um outro ponto, né? Eu acho que tudo bem, reconheçamos a legibilidade, mas há uma enorme diferença entre a legibilidade que ele mesmo critica na geração, digamos, best-seller de Isabel Allende e companhia, Paulo Coelho, por exemplo, né? Que ele tem essa crítica muito forte do Paulo Coelho. É que Bolanho é poeta, né? Ou seja, ele tem uma força na própria matéria da clareza legível que o diferencia claramente, né? Mas você tem, assim, eu acho que nenhuma dúvida, há uma série de componentes aqui que costuram um cenário muito favorável para o descobrimento, digamos, né? Ou seja, os próprios chilenos descobriram Bolanho, os próprios mexicanos descobriram Bolanho, os próprios espanhóis descobriram Bolanho quando retornou em tradução e reconhecimento, né? Eu me lembro que eu descobri Bolanho em 96, no mesmo ano eu fui para Santiago de Chile e pensei, bom, agora eu vou comprar a obra toda. Não encontrei um livro de Bolanho, né, em Chile, não era desconhecido total, né? Ou seja, estava procurando no lugar errado, né? Porque ele não era assumido como chileno. Né? Só tinha em Barcelona. Só tinha em Barcelona, exatamente. Não, eu acho que não dá para pensar no Bolanho como um erudito. Ele não é um erudito, não quer se vender como um erudito, nunca quis esse lugar, né? Então, o que eu penso na parte da questão crítica e teórica do Bolanho que me interessa é essa operação que ele faz com os enredos dos romances. Como você pode ler a história da literatura e da crítica chilena num romance? Isso, para mim, é a genialidade do autor. Mas é um poeta ou um ficcionista que se apropria de um outro lugar, que é o lugar do crítico e do teórico, né? Então, nisso eu acho que funciona, e funciona muito bem, e é o motivo pelo qual funcionou globalmente. É uma coisa que Piglia tinha feito em Respiração Artificial, Borges tinha feito, mas Bolanho faz maior, maior no sentido dos livros grandes, maior no sentido de quantidade, vários livros fazendo a mesma coisa, né? É nisso. Agora, se a gente for pensar separadamente, o Bolanho que escreveu em jornais crítica literária e o Bolanho dos livros, é claro que não funciona. Ele não é um erudito, realmente. Mas eu acho que, assim, só para destacar isso, eu acho que Bolanho ele tem uma enorme qualidade na maneira em que ele consegue dialogar com uma certa trivialidade na cultura popular. Ou seja, escrever um conto a partir de um filme de zumbis, ou incorporar leituras que não entraria nunca na academia, como exatamente atrizes pornô, todo esse lado
do humor, todo esse lado de um erotismo transgressivo, mas comportado, né? Isso é algo que é uma outra legibilidade, é algo que seduz, né? Mas ainda voltando rapidinho a essa questão da legibilidade, é muito curioso porque, de fato, Detetives Selvagens tem essa um romance, pode ser lido em parte como um romance de formação, mas é um romance de formação curioso porque é escrito por um adolescente, né? Então também usa uma linguagem adolescente e que vê, de fato, a literatura como dessa forma romântica e como uma coisa mais importante do que a vida. Tem um forte veio romodiano e etc. em tudo isso. E acho que é um livro enorme, né? Difícil encarar para muitas pessoas, mas ele ao mesmo tempo é viciante, você lê com muita facilidade. Agora, eu acho que essa questão da legibilidade, ela meio que se explode no 2666, que aí a gente já está falando de um romance descomunal, que tem centenas de páginas que não poderiam não interessar exatamente ao leitor do best-seller, claro. Tá? Então, acho que também é um outro... E ele faz esse uso, que a gente poderia dizer, estratégico dos gêneros, né? Literários, né? Como o romance policial, por exemplo, como terror em outros momentos, como suspense, só que sempre corroendo isso, né? Então, quer dizer, um romance policial que você não encontra o assassino, ou que você não encontra o escritor. Então tem sempre como destino um centro vazio. Então ele dá um drible em você o tempo todo, né? Então também queria colocar nesse lugar que é legível, mas enfim, é claro que é genial, né? Acho que existe uma coisa que fascina, que eu diria que é uma ideia de reversibilidade. Você nunca sabe se ele está homenageando ou xingando, se ele está colocando no lixo ou no pedestal, né? A ideia do escritor menor, é óbvio que ele está trabalhando com Deleuze, ideia de literatura menor, mas, ao mesmo tempo, ele faz nessa cena que eu trouxe para o meu livro uma coisa que você não tem como encontrar um lado. O Bolanho não está dizendo... não é claro que ele está falando contra o best-seller e a favor de uma obra-prima que fica oculta, porque ele vai mudando de posição o tempo inteiro e dá um nó na cabeça de quem está lendo. Não adianta, é uma parte do livro que não tem como interpretar, quer dizer, tem como interpretar, mas não como achar uma resposta, né? E eu acho que ele faz isso o tempo todo. A parte dos críticos, para mim, é uma coisa que eu posso ler muitas vezes. Aliás, esses 2 livros, eu acho que eu leio todo ano. E eu nunca chego a entender. Então, é difícil também falar de legibilidade, porque é uma legibilidade do enredo e etc., mas é um lugar que ele coloca ali coisas que você não tem como decidir se são a favor ou contra a crítica. Então, você pode encontrar um monte de argumentos nos textos paralelos, nos textos das entrevistas, das crônicas, etc., que vão corroborar a ideia de que ele tem raiva dos críticos. E é por isso que eles são tão banais, né, na parte dos críticos. Mas, de repente, você pode encontrar tantos argumentos a favor da crítica nos próprios romances e nas entrevistas, que é o contrário, é homenagem. Então, acho que é uma legibilidade, mas que trabalha com essa figura de uma reversibilidade indecidível. Acrescentaria que ele tem raiva dos críticos e tem raiva da instituição crítica. Mas, ao mesmo tempo, ele é um autor que opera dentro do sistema literário com grande consciência, né? Assim, submetendo todos os seus livros aos prêmios, insistindo em ganhar um prêmio, aos próprios críticos. Ou seja, ele sabe muito bem o que quer, né? E isso, obviamente, aí tem um lado romântico da própria figura do autor que quer estar certo, porque é o que ele faz, né? E não é um adendo a outras atividades, não é um funcionário público, não é um crítico, não é alguém que se propôs, bom, eu quero viver disso aqui, né? Eu só acrescentaria também que os críticos são apaixonados pela literatura, né? Tem esse olhar, assim, eles amam a obra do Archibald, né?
Então isso é muito importante, né? Como, sei lá, Ulisses Lima, quando o Belano recebe um livro do Ulisses, assim, que prestou um livro para o Ulisses, e recebe o livro inchado, e aí quando vai investigar descobre que o Ulisses lia até debaixo d'água. Então, assim, tem esse mote do amor pela literatura que eu acho que acaba sendo muito elogioso aos críticos, né? Aos leitores. Como leitores, não como críticos. Sim, sim. Era pra você mesmo. Bem. Pode encerrar? Eu tinha que falar uma coisa. Opa, por favor. É que quando o Guilherme e o João me convidaram para esse evento, que eu, aliás, nem agradeci no começo, a alegria de estar aqui, né? De estar ao lado do Cauérico e do Rafael, enfim. Repararam, óbvio, que eu sempre fico nervosa quando vou falar, esqueço dos agradecimentos. Olha aí. O próximo eu estou na organização. Ó. Não, aí eu falei pro Guilherme, pro João, olha, gente, mas vamos fazer uma coisa diferente, a gente fazer um monte de mesas, todo mundo falando do Bolanho e tal. Fazer algo diferente, vamos ler O Miolo dos Detetives Selvagens, a segunda parte, e vamos, mas ler, não é ler cenicamente, mas a minha ideia era ler toda a segunda parte sem interrupção, uma leitura aberta ao público. E a gente faria em algum lugar, eu pensei no Sérgio Porto, teatro, mas poderia ser também na UERJ, poderia ser aqui, não sei, fazer pequenos cenários e a gente fazer, convidar 53 leitores e cada um leria a parte de um dos entrevistados desse miolo do livro, na ordem que está. E aí o Guilherme já falou, aí a gente filmaria, e aí a gente montaria, porque ele está lendo essa parte como um documentário. E eles falaram, acho hoje de manhã, né, e que a gente vai fazer mesmo isso ano que vem. Não sei exatamente quando, mas estão passando uma lista em que vocês, se quiserem fazer parte desses 53 leitores, tem que colocar o nome, o e-mail e um F do lado, F de filme, para a gente fazer isso acontecer no ano que vem. Eu acho que vai ser muito bacana, assim, fiquei empolgada. Bem, quero agradecer muitíssimo a mesa de vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. E queria agradecer também a presença de vocês hoje aqui. Foi esse evento inaugural do Grupo Amberes. Dia Bolanho vai ser algo agora recorrente. Ano que vem tem mais. Vamos ter dia de outros escritores e escritoras. E acho que vai ter um sorteio agora. E, segundo a produção, acho que vai rolar um humilde vinho também, né? Ia convidar para a mesa 4, que é aqui fora. O carregamento de álcool já chegou, mas a casa fecha às 6, então a mesa 5 é em algum lugar na rua perto também, para quem quiser seguir. A gente se conhece há pouco tempo, né, como grupo de estudos, a gente começou segundo semestre agora, mas ano que vem vamos seguir os trabalhos, seguir os eventos, então quem quiser seguir no Instagram, mas também estar com a gente nas conversas e dando ideias e pensando junto, fazendo filmes e o que for, estamos aqui. Obrigado, vocês pegaram bem o espírito da parte dos críticos, que é não se levar a sério demais e fazer essas dobras poéticas, e a gente está muito feliz com todos vocês. E todas as mesas, parabéns, porque acho que todo mundo falou com muita paixão, e acho que era um pouco o que a gente queria hoje, falar e ouvir com uma certa paixão. É isso.